Bem, amigos do Motorsport, não, eu sempre quis fazer isso, Carlão, mas hoje eu consegui um jeito de falar. Tudo isso para dizer que estamos no ar para mais um vídeo do motorsport.com para falar de Galvão Bueno. Ele que estreou o seu canal, é concorrente nosso, Carlos Costa. Olha só, a gente dando aqui, nós somos humildes. Uma honra para nós, né? Estamos sendo humildes aqui em relação ao nosso grande concorrente, mas também é a principal voz histórica da Fórmula 1 nas últimas décadas. E ele estreou um canal novo, todo mundo sabe, com o jogo da seleção brasileira de futebol e que depois começaram a surgir notícias aqui e acolá sobre a possibilidade de o canal do Galvão Bueno, o canal GB, ter também automobilismo. E aí eu bati um papo com o Cacá Bueno, falei assim, Cacá, você conhece alguém que esteja ali próximo do projeto? Conhece, né? Ele falou assim, conheço, sou eu. Aí eu até tomei um susto, né? Porque a gente não imaginava que ele diretamente estaria envolvido no projeto, e aí ele me explicou como que vai ser esse papel dele, Carlão. E aí vai ser legal, porque assim, o pai dele começou a falar que o Cacá ia ser o braço direito, deu essa missão a ele, mas sem combinar com o Kaká. Depois, ele pai acabou... é pai, né? Não precisa combinar. E Vai aí, lá e faz, filhão. E aí uma coisa que eu vou querer a sua opinião, porque assim, ficou notório, ficou nítido que eles vão tentar trazer a Fórmula 1 para o canal deles, algumas transmissões. E aí também eu vou explicar em que pé mais ou menos está isso daqui a pouquinho. Mas você acha... O Kaká, obviamente, ele acha que sim. Mas você, Carlão, essa fase atual da Fórmula 1, eu imagino muito o campeonato de 2021, da maneira que foi pegada, né? Como teria sido com a narração de Galvão Bueno. E aí eu já vou deixar um grande aviso, nada contra o Sérgio Maurício, que também fez de maneira brilhante ali o seu papel, mas como seria... né, Galvão Bueno nessa atual fase da Fórmula 1, eu acho que daria um charme todo especial, né? Antes de tudo, salve Ericão, galera que tá nos Nem te cumprimentei, acompanhando. né? Mas tudo Tá bem. tranquilo. Eu acho que o que você coloca no final da sua pergunta é muito importante, né? Nada contra o Sérgio Maurício, inclusive eu acho a narração dele de Fórmula 1 muito legal. De outros esportes também, mas a gente sabe quão focado ele tá na categoria máxima aí nos últimos anos, por causa da Band, obviamente. Mas eu acho que o Galvão Bueno sempre vai ser a voz do Brasil na Fórmula 1, em função de todos os anos que ele cobriu a categoria na Globo. E aí a pergunta mais focada, se faz falta, se não faz, é uma questão de gosto, porque o Galvão Bueno é um cara tão icônico quanto polarizador em termos de opiniões dos fãs, né? A gente, obviamente, sabe do tamanho dele para a imprensa esportiva brasileira, para a cobertura de futebol, Fórmula 1 e tantas outras coisas, mas também sabemos que na parte final da carreira em especial, né, ele teve ali um certo grau de rejeição, cala a boca Galvão, essas coisas, até deselegantes um pouco, mas que também são naturais, uma vez que ele é o cara do tamanho que ele é, né? Você vai eventualmente gerar algum tipo de rejeição por parte do público. Eu acho que seria muito salutar tê-lo de volta à narração da Fórmula 1, até pelo fato de que isso... obviamente implicaria em mais meios de difusão da categoria, pensando na ótica do jornalista como sou e do fã também de Fórmula 1 como eu também obviamente sou. Então seria legal, mas ponderar se é necessário, se não é um outro debate. Agora, uma coisa é fato, ao passo que há rejeição, também há muita gente que pede, não sei se de maneira consciente, né? Talvez nem sabendo desses fatos novos, a volta do Galvão Bueno, a narração da Fórmula 1. Então, realmente, teria um apelo. Sem contar, independentemente de Band, Sérgio Maurício, enfim, o mero fato de ele voltar a narrar uma corrida de Fórmula 1 seria um negócio espetacular. E mesmo uma de Stock Car, porque a gente sabe que faz tempo que ele não narra uma de Stock. Sim, calma que a gente vai chegar nesse Stock Car também. E aí também, o próprio Cacá Bueno, ele fala que ele já teria ali alguns patrocinadores, alguns parceiros, né? Não seria fácil, mas ele mesmo me perguntou quem Mas não, é o Galvão, né? Quem não gostaria de ter ali o Galvão Bueno, né? Proporcionar a chance da volta de Galvão Bueno a narrar uma corrida da Fórmula 1. E vale lembrar, né, que por mais que a gente tenha ali as questões dos direitos de transmissão, nos últimos anos, principalmente no GP do Brasil ou em alguns outros GPs nas Américas, alguns streamers tiveram os direitos cedidos
pela Liberty para fazer a transmissão. É um pouquinho diferente, não é algo convencional, mas algo histórico, né? Talvez não necessariamente uma temporada completa, Sim. algumas corridas mais especiais, né? Então, talvez não, assim, não é fácil, até porque agora eu vou falar. O próprio Cacá Bueno, ele fala das dificuldades em se montar uma estrutura, e a gente sabe disso, viu, Cacá? Fica tranquilo, uma estrutura para justamente produzir conteúdos de automobilismo, né? Então, ele acha que é muito mais fácil para o futebol nesse primeiro momento, tanto que começou com o jogo da Seleção Brasileira de Futebol. Começou bem já, né? E começou muito bem. Nesse momento que a gente está falando aqui, o vídeo da transmissão de Brasil e Marrocos, foi 1-1 o jogo, ou 2-2, ou enfim, não me lembro. Não interessa aqui no canal, é de automobilismo, não é de futebol. Foi um empate. Empate. Beira os 10 milhões de views, né? 9 milhões, pouco mais de 9 milhões e meio. E fora outros vídeos de melhores momentos do canal que tem ali uma grande milhagem de page views ou apenas de views, né? Então, ali ele explica que não é tão fácil, mas garante também, Carnal, que quando eu falei de concorrente, já vai entrar porque ele provavelmente, antes de ter uma transmissão ao vivo, Cacá Bueno e o seu pai eles terão programas falando de automobilismo, né? Então eu acho que de alguma maneira vai chamar a atenção antes talvez deles conquistarem alguns direitos. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. E aí a cobertura de estoque, como você bem disse, brincando, mas também falando a verdade, seria em algum grau nossa concorrência. A gente transmite a temporada completa desse Stock Car via Motorsport TV, mas eu acho, assim, voltando à Fórmula 1 especificamente, esse precedente que você citou de alguns streamers, enfim, transmissões pontuais de etapas específicas da Fórmula 1 nos últimos anos, isso é algo que enseja a vontade por parte do Galvão, do próprio Kaká, e eventualmente pode possibilitar um arranjo nesse sentido. Teria que ver questão de cessão de direitos por parte da Liberty Media, né? Se eventualmente há algum entrave contratual por parte da Band, mas eu imagino que o Cacá Bueno não tenha falado o que falou à toa, sem saber do que está falando, até pelo fato de que a própria Stock é parceira da Band, então fontes ali a gente sabe que o Kaká tem, né? O Kaká não é jornalista como o pai dele, mas o sangue não é água, né, Ericão? Ele é bem articulado aí no meio. E, claro, eu acho que ele mesmo, me pautando, aliás, pelo que o próprio Kaká fala, a questão aqui não é transmitir um campeonato completo. Eu acho que isso é completamente inviável fora de uma emissora de TV. E o Kaká tendo saído da Globo, o Galvão, perdão, tendo saído da Globo, eu acho que nem ele quer se vincular de maneira mais restritiva a uma emissora, né? E até é uma questão financeira, né? Ele pode fazer propaganda para empresas, enfim. Isso já estava flexibilizado um pouco no último contrato dele, né? Mas agora ainda mais. Então tem a questão também da bufunfa. Mas eu acho que uma etapa ou outra, especificamente, é eventual GP de São Paulo, por exemplo. Eventual possibilidade factível aí. E coloca os pés no chão, a não ser que E o Kaká, ele em nenhum momento fala a gente quer transmitir o campeonato completo. Exatamente. Ele fala, quer transmitir corrida. A não ser que ele esteja blefando, mas ele não dá a entender que isso aconteceria neste ano de 2023. Então, teremos até o GP de São Paulo em novembro e tal. Em tese daria tempo, mas ele coloca isso e ele sempre também ressaltou que o Galvão hoje ele consegue atingir o público jovem e ao mesmo tempo com isso ele vai também trazer uma memória afetiva muito forte perante aqueles que acompanharam as grandes glórias brasileiras na Fórmula 1 com a Ayrton Senna. Você falou da Stock Car, a Stock Car também é um alvo deles e inclusive ele conta uma história de que muita gente chegava nele e falava, pô, seu pai narrou muito bem a sua vitória, ou narrou muito bem, ou narrou mal a sua corrida na Stock e tal. Stock Car, muita gente esquece, mas o Galvão narrou a Stock Car até 2004, né? E depois eles preferiram separar. Narrou uma etapa em 2019, se não me falha a memória, Isso. que inclusive a gente entrevistou ele lá em Interlagos, mas foi uma etapa. Uma só, e inclusive o Kaká fala, poxa, ele ficou triste porque eu fui mal naquela corrida, e aí eles querem reviver isso hoje sem tantas barreiras, né, das pessoas confundirem as coisas, né, cada um já muito bem estabelecido, o Galvão é o que é, e o Cacá Bueno é pentacampeão da Stock Car, né, então eu acho que isso seria muito legal
seria também uma grande atração da maior categoria do automobilismo nacional, né, Carlão? Sem dúvida. E isso que você citou, né, de que o cara, do tamanho dele, consegue ter uma capilaridade em 2 fatias distintas de público, eu acho que é muito interessante, né? Porque eu sou um pouco mais novo que você, mas independentemente da idade, pela história com a própria Fórmula 1, né, eu acompanho desde muito pequeno, e você faz um bom tempo também, a gente tem muito... Os cabelos brancos. A gente tem muito calcificado, digamos, na nossa cabeça, essa associação Galvão Bueno Fórmula 1 antiga até, né? E especialmente um campeonato, um esporte na época com um público-alvo um pouco mais velho e tudo mais. E a gente vê até por redes sociais, e o Galvão mesmo envelhecendo, virando meme, pra bem e pra mal, Sim. Mas ele acaba tendo essa renovação de frota, digamos assim. Pessoas mais jovens também que se interessam pelo jeitão dele de narrar, que é muito próprio, né? Goste você ou não, eu particularmente acho interessante, mas que é muito particular e muito icônico, sem contar aqueles saudosistas que eventualmente preferem a narração dele de Fórmula 1 por um motivo qualquer que seja. E a gente vê isso muito no nosso canal de YouTube, né? Muita gente pedindo a volta do Galvão Bueno às corridas de Fórmula 1, né? Narrando. Assim como também vemos muitos elogios ao próprio Sérgio Maurício, né? Com certeza. Ambos são 2 grandes ícones das transmissões do automobilismo. Então, você que está acompanhando a gente, não deixe de nos acompanhar caso tenhamos ali outras atrações no Galvão. Dá para você assistir aqui, a internet é legal porque a gente dá para assistir aqui, dá para assistir lá e também dar like nos nossos vídeos, você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, também acompanhar a gente nas redes sociais e tudo aquilo que eu costumo falar aqui a cada final de vídeo e também ouvir o nosso, além também de baixar o nosso aplicativo. Carlos Costa e eu ficaremos por aqui. Nós voltaremos em uma próxima oportunidade e até lá. Tchau, tchau. Tchau.